Deixa eu correr aqui, porque o tempo já voou para acabar no horário. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Deus seja louvado. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler juntos. Pode ficar sentado, porque a leitura vai ser longa para você não cansar, amém? Se você tiver com muito calor aí atrás, vem aqui à frente, ó. Tá fresquinho. Glória a Deus. Nós vamos ler Gênesis capítulo 6, verso 9 até o 22. Depois nós vamos ler o capítulo 7, verso 1 até o 24. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Obrigada, amor. Você tem medo de ser destruído por Deus? Acho que todo mundo, né? Todos nós temos medo de ser destruído por Deus. Então aqui eu vou contar uma história que Deus destruiu um povo. Glória a Deus. Então vamos lá. Quando as pessoas começaram a se multiplicar, capítulo 6, verso 9. São essas gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta à lateral e faça 3 andares, embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo a sua espécie, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida, armazena-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus havia ordenado. Assim ele fez. O Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo, diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e fêmea, mas dos animais impuros leve um par, o macho e sua fêmea.
Também das aves dos céus leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar as sementes sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves de todo animal que rasteja sobre a terra. Entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as pontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e a mulher dele e a mulher dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros, e tudo que tem asa. De todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea, o que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra, e as águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. E as águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. E a arca, porém, flutuava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que moviam sobre a terra. E morreram todos os seres vivos que moviam sobre a terra. As aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todos os seres humanos. Tudo que havia na terra seca, que tinha fôlego de vida, em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas, os animais e os seres que rastejavam, e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé, os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, estou aqui e oro ao Senhor. Pai, vem trazer sobre a tua igreja, sobre a minha vida, Senhor, revelação da tua palavra. Deus, que nós possamos nesta noite estar com o coração livre, à disposição, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós saímos daqui, Senhor Jesus, com uma mente mudada, com um comportamento mudado. Que nós, nessa noite, recebemos do Senhor a palavra que fortifica, a palavra, Senhor, a semente que cresce no nosso coração. Senhor, recebe a nossa oração nesta noite. Pai, que toda distração caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, o Senhor está aqui. Senhor, que os seus anjos, Pai, estão aqui. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui conosco. Pai, que o teu Espírito Santo leve ao coração, Pai, aquilo que precisa da porção da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, como nós lemos aqui, Noé era um homem íntegro e justo. Noé andava com Deus. Com essas palavras, o autor que descreve três características de uma vida piedosa, justa, pura e santificada de Noé. Noé achou graça diante do Senhor. E eu coloquei aqui os adjetivos, de Noé. A palavra justo descreve o caráter de Noé
conforme se manifesta em relação aos outros seres humanos. Honestidade ou honra era evidente em seu comportamento. Toda a sua conduta revela a esta justiça moral e ética. Amém? Íntegro descreve o produto perfeito de um construtor sábio, inteiro e completo e perfeito. Ele andava com Deus. O andar com Deus nos demonstrou um espírito de atitude e de um caráter que tornava aceito a aprovação para um relacionamento espiritual mais íntimo de Deus. Noé, ele tinha um caráter tão aguçado, um caráter tão perfeito, que o espírito que estava nele tornava-se ele aceito com um relacionamento espiritual diante de Deus, íntimo. Ele se manifestava qualidades de alma que tornava querido pelo Senhor. E nós vamos aprender tudo isso hoje. Noé levou 120 anos para construir aquela arca. O seu trabalho foi pesado. Ele pregou para o povo com esforço e urgência, para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados. Noé, quando estava ali, construindo a arca, Noé estava ali fisicamente e se esforçando para pregar, para fazer a arca que Deus tinha ordenado, como nós lemos na palavra, que Deus tinha ordenado a ele para fazer uma arca. Ele estava ali fazendo a arca, mas ele também estava ali com um esforço danado para falar com aquele povo. Noé estava pregando para o povo: se converta-se, se arrependa-se dos seus maus caminhos. Pare de pecar. Deus vai mandar uma chuva. Deus vai mandar um dilúvio para este lugar. E Deus falou que todos aqueles que não se arrependerem dos seus maus caminhos vão morrer. Essa era uma sentença que Deus tinha colocado. Deus falou para Noé: avisa para o povo, vamos dar mais uma chance para o povo, para que o povo venha se converter, para que o povo venha mudar os seus caminhos, para que no dia do dilúvio, no dia da chuva, que eles não morram. E naquela época não tinha chuva. Amém? Era somente o orvalho, então não chovia. Então, quando Noé pregava que Deus ia mandar um dilúvio, eles não acreditavam, porque eles nunca tinham visto uma chuva. Então, eles ali não davam trela para Noé. Chamava Noé de louco, que Noé não sabia o que estava falando, que a chuva nunca iria acontecer, que o dilúvio jamais iria cair, que era coisa da cabeça de Noé, e assim por diante. Só que Deus, ele avisou aquele povo. Deus avisou, Deus estava dando chance. Como hoje, nos dias de hoje, o Senhor está nos dando chance. O Senhor está nos dando mais, cada culto, cada palavra que você ouve, o Senhor está te dando mais uma oportunidade de mudança de vida. Amém? E nós precisamos ficar atentos para essa mudança de vida. Por que no início eu perguntei: você tem medo de ser destruído por Deus? Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem medo da morte. Todo mundo tem medo de ser destruído pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo que nós temos medo disso, ao mesmo tempo nós achamos que isso não vai acontecer, que isso está longe, mas que nós não vamos passar por isso. E eu vou te dizer uma coisa que é engano, tá? Porque se está na Bíblia, é para a gente prestar atenção e para que a gente venha ter uma mudança de vida totalmente nesta noite. Glória a Deus? Está dando para entender?
E o mais engraçado, que nessa época, quando Noé estava ali fazendo a arca, o povo estava vendo ele fazer. O povo estava vendo, entendeu? Ele moldar tudo aquilo. O povo estava assistindo. O povo passava. O povo via Noé fazendo. O povo via Noé construindo. E hoje não é diferente. O povo vê nas igrejas pregadores falando da palavra de Deus. O povo vê as pessoas avisando que Jesus vai voltar. Nós cantamos aqui, Maranata, que Jesus vai voltar. Amém? Vai voltar. Então, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida, com como nós vivemos, como nós vivamos. Nós precisamos nos preocupar com o nosso comportamento. Porque quando você aceita Cristo como seu Salvador, você vai lendo a palavra, alguém vai te discipulando, alguém vai te orientando e vai tendo uma mudança de vida, não vai tendo uma mudança de postura? Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. E assim o Senhor a palavra do Senhor vai trabalhando dentro de nós. E nós vamos tendo uma mudança de vida. Tem pessoas que às vezes olham para a gente e falam assim, nossa, mas como que essa pessoa está tão diferente? Nossa, essa pessoa era isso e aquilo e outra coisa. E quando passa a nos conhecer numa vida nova com Cristo, nós somos totalmente diferentes daquilo que nós éramos antes. Amém? Só que nós precisamos, a cada dia, viver um dia melhor. Viver um dia na presença de Deus. Noé, ele pregou para aquele povo todinho daquela época. E nenhum se converteu. Nenhum se converteu ao Senhor. Nenhum deu crédito à palavra de Deus. Todos rejeitaram ao Senhor. Porque quando você não dá crédito na palavra de Deus, você não está rejeitando o pregador. Você está rejeitando a Deus, não é o pregador. Amém? Então, eles não deram crédito. E eles morreram. Todos, não ficaram um. Só que Noé, ele foi o maior pregador. Como assim, Rosana? Noé foi o maior pregador. Sabe por quê? Ele pregou para a família dele. E toda a família dele se converteu. Esposa, quem entrou na arca? Esposa, os filhos e as 2 noras. Ele foi o maior pregador. Porque quando nós damos um testemunho de vida real, verdadeiro, e nós estamos ali de joelho no chão, a nossa família se converte. Amém? Ali o povo era tão perverso, naquela época, que todas as imaginações do coração daquele povo pendiam para o mal. Não tinha ninguém ali que tinha uma bondade, não tinha ninguém ali que era justo. Deus arrependeu de ter feito a humanidade, nós lemos aqui na Bíblia, sobre a terra. Isso afligiu o coração de Deus. Deus disse, eliminarei toda a terra, a humanidade que criei, e não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes e as aves do ar. Noé, porém, encontrou graça diante dos olhos de Deus. E agora, como que entre um povo tão perverso, um povo tão ruim, um povo que não queria saber de Deus, Deus achou um homem que diante de Deus achou graça nele. Deus achou graça nesse homem. Por que Deus achou graça nele? Porque Noé, ele era íntegro, fala aí, Noé era íntegro, justo,
piedoso, puro e se santificava. Com certeza achou graça nele por esses adjetivos. Deus achou graça em Noé por esses adjetivos. E nós precisamos ter esses adjetivos na nossa vida. O povo, na época de Noé, eles queriam curtir a vida. Curtir a vida. É bom curtir a vida, não é? O povo queria curtir a vida. O povo, eles viviam numa maldade, num pecado, que eles não queriam outra coisa. Eles queriam realmente curtir a vida. Eles queriam aproveitar a vida, achando que jamais o dilúvio ia chegar, achando que jamais seria destruído. Então, eles queriam curtir a vida, queriam aproveitar o máximo. Eles continuavam adulterando, continuavam mentindo um para os outros, continuava adorando outros deuses, continuava adorando a si mesmo, porque tem pessoas que adoram a si mesmo, isso é idolatria. Tem pessoas que se amam tanto, que se adoram tanto, que acham a perfeição em terra. Amém? Então, tinha alguns lá que se achavam desta forma. Eles se idolatravam. Continuava se embriagando. A pessoa quando se embriaga, ela perde o domínio. E o Senhor fala para a gente ter o domínio próprio, sendo que a nossa adoração é somente para o nosso Criador e o nosso Deus único e verdadeiro. A nossa adoração tem que ser para o Senhor, nosso Deus, o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa adoração não pode ser para mais ninguém. Amém? Mulheres, aqui eu coloquei aqui. Mulheres e homens que não guardam o seu corpo, fazem sexo antes do casamento, e eles comentam, vamos ser felizes. Lá eles falavam, vamos ser felizes. Vamos ter uma vida sexual ativa com o meu namorado. Aliás, não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada demais. O corpo é meu. Eu não estou pecando contra ninguém. É assim que era o pensamento. Eu estou usando somente o meu corpo. Só que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Quando você peca contra o seu corpo, quando você está namorando e você tem relação sexual com o seu namorado, você está pecando contra o seu corpo. E quando você está santificado no Senhor, quando você namora um namoro santo, você está cheio do Espírito Santo. Quando você está tendo relação sexual com o seu namorado, você está cheio do quê? Não é do Espírito Santo, não. Não é. O Espírito Santo jamais vai levar você para transar com o seu namorado. Jamais. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você tem um namoro santo. Amém? Você não peca contra o seu corpo. Você não deixa o inimigo tomar conta do seu corpo. Porque neste momento, quando você faz isso, você está dando legalidade para que Satanás e seu demônio entrem em você. Então, guarda o seu corpo para o seu marido. Amém? Porque tudo tem consequência. Às vezes, nós pensamos assim, imagina, eu vou viver uma vida assim porque eu tenho medo de perder ele, eu também tenho medo de perder ela, e aí viver aquela vida de pecado. Tudo tem consequência. Todo pecado tem consequência. Quando você chega ao Senhor e você pede perdão, você confessa o seu pecado a Deus, o Senhor está pronto para te perdoar.
Mas você não foge da consequência. A consequência vem depois sobre a sua vida. E aí, quando a consequência chega na nossa vida, nós falamos assim, mas meu Deus, o que eu fiz de errado? Por que tudo isso acontece na minha vida? Por que isso e aquilo? Mas nós nos esquecemos que nós pecamos contra Deus, contra nós e contra Deus, e a consequência vem sobre as nossas vidas. Amém, igreja? O pecado da soberba. O significado da soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. E arrogante e a altivez, a autoconfiança exagerada. O pecado da soberba. Nós precisamos nos avaliar para ver se nós temos a soberba, para ver se nós somos soberbos. Porque a soberba é pecado. Então, nós precisamos nos avaliar para ver se tem isso, se nós somos soberbos. Porque aqui fala que o significado da soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre outras pessoas. Sabe aquela pessoa que já chega e tudo que você faz não é bom, mas o que ela faz é bom? Então, é aquela pessoa que tem aquela superioridade, entendeu? Eu mando, eu desmando. Então, isso não agrada a Deus. O pecado da arrogância significa ser altivo, prepotente, ter a convicção que é esperto em vários assuntos. E por isso não tem interesse em ouvir outras opiniões. Exemplo, sabe quando você vai conversar com alguém e a pessoa não deixa você falar? A pessoa fala. Ela não consegue deixar você dar a opinião. Ela não quer ouvir sua opinião. Ela quer falar e ela quer estar certa naquilo que ela está falando. Amém? Que isso sai da gente, que a gente não tem esse tipo de pecado. Olha só. Ter interesse em ouvir outras pessoas não tem. De modo geral, uma pessoa arrogante é considerada orgulhosa. Outro pecado. Soberba, presunçosa, extremamente vaidosa. A gente precisa tomar cuidado. E tem outros tipos de pecado. Mulheres e homens que fazem as outras pessoas pecarem. Como, pastora, que eu posso levar alguém ao pecado? Mulher, veste. E homem também. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é? A gente tem que usar roupa mostrando tudo? Deus se agrada disso? A gente tem que usar aquelas calças vácuo? Para que quando vai vestir tem que deitar na cama, murchar a barriga e puxar. Tem? Não. Aquele povo, eles usavam esse tipo de coisa. E a gente, como conhecendo a palavra de Deus, se convertendo a Cristo, e não só por isso. Quando você está em algum lugar que você vê uma mulher muito bem vestida, ela chama atenção, gente. Não precisa nós usarmos um shortinho curto, não precisa nós usarmos uma blusinha que mostra o busto, o começo do busto. Não precisa a gente colocar aquela calça vácuo ou aquela saia vácuo. Aí eu não uso calça, mas eu uso saia. Mas a saia mostra toda a silhueta do teu corpo. Não, gente. Nós somos mulheres que o Senhor nos colocou para adorar. E a gente tem que usar umas roupas adequadas.
Nós temos que usar roupas que combinam com a nossa idade. Nós temos que usar roupa que não venham mostrar nada. Nós temos que ensinar os nossos filhos e as nossas filhas a usarem roupa, entendeu? Que não mostra nada. Porque o nosso corpo, Deus fez para morar dentro. Amém? O Espírito Santo mora dentro do teu corpo quando você está debaixo e alinhado com Deus. Então, a gente tem que prestar atenção nas nossas vestimentas. E nós, como somos pai e mãe, ou tia, avó, sei lá, quando a gente olhar, a gente tem que falar assim, gente, não dá para você mais usar uma roupinha mais legal? Mudar. Nós temos que tentar mudar a vestimenta. E os homens também. Os homens não ficam de fora, não. Tem homem que coloca aquela calça também torando. Né? Torando. Tem homem que tem aquela barriguinha tanquinho, que coloca aquelas camisetas. Vamos mostrar a curva do tanque. Né? Vamos chamar a atenção. Vamos mostrar o que a gente tem de bom. Aí, o que você faz? Tanto você, mulher, quanto você, homem, faz o outro pecar. Porque às vezes você está na igreja, gente, ou em qualquer outro lugar. Você saiu da sua casa com um pensamento altivo no Senhor. Quando você encontra, aí você pode estar falando assim, nossa, Rô, mas você é carnuda. Não. Mas quando você encontra alguém desse jeito, a gente olha, não olha? Olha, gente, vamos ser verdadeiros? Nós olhamos, sim. Nós olhamos para a mulher, para a moça, para a mulher que tem um corpo escultural, ali mostrando suas pernas, mostrando aqui em cima, mostrando sua barriga. Nós olhamos para os homens que vestem calça apertada e camiseta. Por que nós vamos fazer o outro pecar? Me fala. E você vai dar conta? No dia do grande dia, no dia que Jesus vier julgar, você vai dar conta disso. Aí você vai vestir camiseta agarradinha, calça a vácuo, você vai vestir. Amém? Esse é um tipo de pecado, que nós não podemos fazer o outro pecar. Você sabia que entre nós tem muitas mulheres e homens ciumentos? Você sabia que se você usa uma roupa dessa, você vai fazer o casal brigar? Porque de repente o homem vai olhar, ou a mulher vai olhar, e aí sai briga entre o casal? Você já parou para pensar nisso? Que a gente tem que ter uma postura de crente, de servo de Deus, e não fazer o outro pecar? Amém? Essas modinhas de roupa que a gente vê por aí, né? Eu olho lá, eu abro às vezes o meu Instagram, tá umas modas lá, tudo de topinho, né? Aquela coisa. Aí eu fui buscar preparando a palavra, comprei um livro e estava lendo a respeito. Gente, vocês acham que foi uma pessoa cheia do Espírito Santo que inventou isso? Não. A pessoa, alguém que faz essa roupa que... Eu esqueci o nome agora. Desculpa. A pessoa que fabrica essa roupa, a pessoa que desenha essa roupa, estilista, isso mesmo. A pessoa que produz, ela estava cheia do Espírito Santo quando fez essa roupa? Não. A gente tem que pensar, a gente tem que ir além. Agora, quando você vai e compra uma roupa mais fechadinha, que lógico, ele também pode fazer uma roupa mais fechadinha, aí ele fez roupa para pessoas que não querem fazer outro pecado. A gente tem que saber até o que compra. Glória a Deus. Então, mulheres e homens que estão aqui hoje, não vamos mais usar calça vácuo, nem saia vácuo, nem blusinha decotada. Amém? Porque o seu corpo, aquelas que são casadas, o seu corpo é de quem?
do seu marido. O seu corpo é do seu marido. Você tem que mostrar o seu corpo para o seu marido. E servas de Deus não tira foto de biquíni e põe lá no Instagram e no Facebook. Amém? Vou fazer uma selfie. Às vezes nem tem muito seio, mas ela faz assim. Para ter um monte de like. Vamos parar com isso, crente. Vamos parar com isso. Tira foto sim na praia, onde você quiser, mas coloca aquela coisa por cima, sabe? Seja aonde você for, mostra quem você é. Outro pecado que o crente tem muito, a glutonaria. Como que o povo de Deus come? Come até se fartar. A Bíblia fala aqui, o quê? E por que você come desse jeito? Porque é gostoso? Pecado? O povo lá se fartava também. Testemunha falsa. Gente, eu lembro quando eu era criança, e quando eu estava preparando essa pregação, isso Deus me trouxe à memória. A minha mãe tinha uma vizinha, e essa vizinha chegou na casa da minha mãe e falou assim: olha, eu preciso de alguém que vai testemunhar para mim lá no fórum. Aí a minha mãe falou assim: mas testemunhar o quê? Eu te falo o que é para falar. Aí você vai testemunhar para mim? Minha mãe, na santa ignorância, foi por ser amiga. Minha mãe viu o que tinha acontecido? Não. Como que você vai testemunhar um fato que você não viu? Que você não acompanhou? Testemunha falsa. Amém? Não entra nessa. Se alguém chegar para você e falar assim, você vai testemunhar ao meu favor? Nós somos amigos, né? E você pode fazer isso por mim? Você fala assim, eu não vi nada. Eu não posso testemunhar para você. Eu não vi nada. Chama alguém que viu. Não faça isso. Porque o Senhor vai cobrar de você porque você mentiu. Pecado do vício do sexo. Tem pessoas que só pensam nisso. Né? Tem pessoas que só pensam no prazer do sexo. Tem homens que não deixam a sua mulher em paz, que só pensam em sexo 24 horas. Isso quando não vê pornografia. Se isso está acontecendo na sua casa com você, você tem que levar o seu marido a orar ao Senhor e pedir equilíbrio. Amém? Sexo é bom, tem que fazer quem é casado. Quem é casado. Mas tudo com excesso, não adianta, gente, não vale. Então você tem que, e mulher também, tem mulher também que não satisfaz. Ela quer. Isso já é um espírito que vem. Se você for olhar todos os homens que têm problema e mulher que tem problema com isso, se você for olhar e buscar na família, lá atrás, você vai ver um monte de coisa que homens e mulheres não conseguiram ficar sem sexo. E isso é um perigo para o casamento. Porque a pessoa que tem o vício do sexo e vício da pornografia, ele pode te trair ou ela pode te trair também. Amém? Por isso que Deus fala para você ter equilíbrio. Equilíbrio. Orar. Buscar ao Senhor e ter equilíbrio. O pecado da idolatria. Muitas vezes nós temos pecado de idolatria por pessoas, por bens materiais, por dinheiro e por tantas coisas, por filhos. Muitas vezes nós temos uma idolatria por filhos, entendeu? Que nós colocamos nosso filho lá.
em cima. Você olha assim no Facebook, você tá escrito: meu filho amado, meu filho tal, meu filho tal, meu filho tal. Nós temos que amar os nossos filhos. Mas nós temos que aprender dentro da palavra de Deus que primeiro é o quê? Pai, mãe, filhos. Os filhos não veio primeiro. Pai, marido, a mulher e os filhos. Amém? E nós não temos que idolatrar filhos, nem marido e nem mulher. E nem carro, nem casa, nem dinheiro. Nem Deus, ele recebe a sua idolatria por ele. Porque Deus não aceita ser idolatrado. Deus aceita ser adorado em espírito e em verdade, mas não idolatrado. Por que Deus encontrou graça em Noé? Porque ele era um homem justo, sincero. Noé andava com Deus. Deus diz que em toda aquela geração que ela existia, ele só encontrou um homem justo. Precisamos ser parecido com Noé. Precisamos ser justo como Noé era. Precisamos ser piedosos como Noé foi. Precisamos ser íntegro como Noé foi. Nós precisamos ter essas características que Noé tinha, para que nós sejamos pessoas cada dia melhor, para que o Senhor ache graça em nós. Justo, a pessoa justa. Noé era justo e era considerado puro diante de Deus. Os justos alcançarão os céus. Fala para o seu irmão aí. O justo alcançarão os céus. Piedoso se compadece com o sofrimento alheio. Ele é misericordioso. Por último, Jó buscava santidade. Para nós aqui na terra, santidade significa dedicação total a Deus. Nos separando do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, amando a verdade e a justiça e o bem, santificando e viver de maneira agradável aos olhos de Deus. Nós precisamos da santidade, significa viver de maneira agradável aos olhos de Deus. Hoje, na nossa época, está diferente do que Noé estava passando? A palavra do Senhor fala que lá se dava em casamento, bebiam, curtiam a vida. Hoje está diferente? Não, porque hoje o povo não quer compromisso com Deus. Hoje, quando nós falamos que Jesus vai vir buscar a igreja dele, nós achamos que vai demorar mais 1000 anos. Nós achamos que está muito longe do Senhor vir nas nuvens para buscar a igreja dele. Nós achamos que isso jamais vai acontecer. E vai acontecer, gente. Mesmo você morrendo antes, você vai ser ressuscitado quando Jesus vier buscar a igreja. Noé estava falando para o povo: se convertam, se arrependam dos seus pecados, tenham uma vida santa, tenham uma vida pura, tenham uma vida justificada, seja piedoso, seja misericordioso. Noé falava isso. O povo não queria ouvir de jeito nenhum. Achava que Noé estava louco, enlouquecido. É a mesma coisa hoje. Quando nós falamos que Jesus vai vir buscar a igreja, o povo acha que a gente está brincando. Esses crentes estão loucos. Imagina que Jesus vai vir buscar. Jesus já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou e já foi. Ele foi sim fazer morada lá no céu para nos buscar. E nós temos que saber que Deus não vai levar pecadores para o céu, não. Amém? Deus não vai levar, não. Eu tenho uma vida toda errada aqui na terra, mas quando eu chegar no dia da minha morte, e se der tempo, tudo bem. O Senhor fala que se você se arrepender de todo o seu coração, você até vai.
Você até vai. Mas por que não se arrepender hoje? Por que não mudar de vida hoje? Por que não você viver o melhor dessa terra hoje? Por que não você viver o melhor cuidado de Deus hoje? Por que não você viver aquilo que Deus quer para você hoje? Por que não você fazer a vontade de Deus hoje? Por que você vai esperar por último instante da sua vida? E tem gente que fala assim, fulano morreu, ele aceitou Jesus. Tá, ele aceitou Jesus, teve uma vida com Deus? Porque é um conjunto. Nós aceitamos a Cristo e temos que caminhar com Ele dentro da palavra. Se a pessoa aceitou Jesus e teve um tempo longo para a morte, peraí, qual mudança que essa pessoa teve? Porque o aceitar Cristo, quando Cristo nos recebe para Ele, quando o Senhor nos atrai para Ele, há uma mudança de vida. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Porque o arrependimento é isso. Se eu mentia, eu me arrependo e não faço mais. Se eu só sinto remorso, eu mentia, a tristeza vem, aquela sensação ruim vem, o desespero vem, mas no outro dia eu estou mentindo de novo. Isso é o remorso. Tem diferença do remorso com o arrependimento. O arrependimento é quando você olha e fala, Deus, estou tão triste, eu estou tão ruim, que esse pecado eu não quero cometer mais, porque me trouxe muito mal. E eu não vou fazer mais. Isso é um arrependimento. Isso Deus te pega. Isso Deus olha para você e fala, filho, você está perdoado dos seus pecados. Agora, quando nós temos remorso, e muitas pessoas sentem remorso e acham que está arrependido. Nossa, eu fiz aquilo, eu me senti tão mal, fiquei tão triste, fiquei uma semana sem comer nada, de tanta tristeza, porque aquilo me abalou tanto. Aí passa 2 semanas, está fazendo o mesmo pecado. Não se arrependeu. Só foi remorso. Então nós precisamos aprender e buscar o arrependimento. Pecou hoje? Fez mal? Senhor, não vou pecar mais. Esse pecado não. Amém? Outro, eu estou terminando. Outro pecado que a gente vê muito. Pessoas que passam a perna no outro. Gente, como que o ser humano gosta de ganhar vantagens? Como que o ser humano gosta? Quando você vai comprar alguma coisa, que você passa num caixa de mercado, uma caixa de uma loja, e a pessoa te dá um troco errado. Ele te dá a mais. O que você faria? Você voltaria e falaria para a pessoa, olha, você me deu troco a mais, você me deu dinheiro a mais. Caráter justo. Mas tem gente que não volta, não. Tem gente que nem pensa que aquela pessoa vai sair do salário dela para pagar depois aquilo que ela perdeu no caixa. Tem pessoas que não pensam que aquela pessoa vai levar, entendeu? Não vai ter lucro. Aquela pessoa vai perder. Sendo que você poderia voltar e devolver. Tem pessoas que quando pega um troco, né? Que olha e fala, meu Deus, a pessoa me voltou R$50 a mais. Ela não fala assim, meu Deus, vai fazer falta para ela. Tem pessoas que falam assim, vou comer um lanche com esse dinheiro, vou comprar um sorvete, está muito calor. Deixa ela que mandou ela dar errado. Mas, se você receber troco a menos, você com certeza voltaria e reclamaria, porque você recebeu troco a menos. Tô certa, gente? Isso é postura de crente, isso é postura nem de crente, é de pessoa que tem caráter. É de pessoa honesta, de pessoa que olha para o próximo e tem a misericórdia. De pessoa que vai fazer o que é certo, de pessoa que vai ter uma postura correta, uma pessoa que vai levar Cristo aonde quer que vá, em todos os lugares que ela entrar. Uma pessoa que não vai tirar vantagens em nada de ninguém. De ninguém. Eu já vi crente falando assim, gente, tinha uma pessoa tão apertada que estava precisando vender algo, alguma coisa.
pessoa, vamos colocar aqui, uma televisão valia R$500, a pessoa estava vendendo por 300. Porque a pessoa estava apertada, tinha que pagar alguma conta e não tinha de onde tirar dinheiro. Aí vai o crente, né? Bonitão. Por quanto você está vendendo minha televisão? Por R$300. Mas quanto que ela vale? Ah, ela vale 500, mas eu estou tão apertado que eu estou vendendo por R$300 mesmo, eu tenho uma conta para pagar. O que o crentão faz? Tá aqui os 300. Estou ajudando você, hein? Ajudando nada. Se realmente você tivesse o Espírito de Deus, você ajudaria. Quanto que vale mesmo o que você está falando? Quanto que vale? Você tem certeza daquilo que vale R$500? Ó, tá aqui os R$500. Você está comprando e está ajudando. Amém? Você não está tirando daquele que está precisando. E você vai prestar conta com Deus. Amém? Porque tudo que nós fazemos aqui na terra, nós vamos prestar conta com Deus. Tudo. Tudo. Então, não venha tirar vantagem de ninguém. Não venha dar testemunho que você comprou tal coisa, que era tal valor, e você comprou por menos valor. Nem faça isso. Se você não tem dinheiro para comprar naquele valor, que é o valor correto, você nem compra. Avisa alguém, ajuda. Mas não faça isso. O dinheiro não é honesto quando você faz isso. O dinheiro não é honesto. É um dinheiro que você está tirando de alguém. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: porque o Senhor mesmo, olha aqui, Noé pregando lá, Noé estava falando que ia vir um dilúvio, agora eu falo para vocês aqui, ó, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Nós temos que acreditar que Jesus vai voltar a qualquer momento. Você sabe a sua senha? Você sabe se você vai sair daqui da igreja hoje e amanhã você vai estar vivo? Você sabe o número da sua senha? Você sabe quando Jesus vai vir te chamar? De repente o Senhor te chama hoje para ir com Ele. De repente, demora mais um tempo. De repente, o Senhor vai te ressuscitar entre os mortos, como fala aqui, para você subir. De repente, você vai vivo. O Senhor te arrebata vivo. Então, nós precisamos ter na nossa vida como se fosse o último dia. Todos os dias, quando você se levantar, abrir os olhos, ora ao Senhor e fala: Senhor, talvez hoje é o meu último dia aqui na terra. E eu tenho que fazer as coisas perfeito como o Senhor é perfeito. Eu tenho que fazer tudo conforme a tua palavra manda, para que se o Senhor vier para mim, eu subirei ao teu encontro. Amém? Não vale a pena perder a salvação por prazer da carne. Não vale a pena você perder a sua salvação por um sexo antes do casamento. Não vale a pena você perder a salvação por uma traição. Não vale a pena você perder a sua salvação por fazer fofoca, por falar mal dos outros. Não vale a pena você perder a sua salvação por criticar as pessoas. Não vale a pena você perder a salvação. Aí você pode perguntar assim: mas Rosana, quando nós cremos em Cristo, a salvação é certa. Quando nós cremos em Cristo, a salvação é certa. Mas quando você crê verdadeiramente em Cristo, você tem uma mudança de vida. Você não continua sendo a mesma pessoa. Você não continua. Não tem como. Não tem como o Senhor te visitar, o Senhor pegar você, o Senhor te receber, te atrair e você continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como. Não tem, gente. Se você olhar para a sua vida e você olhar e falar assim: nossa, eu sou o mesmo de ontem, de antes de ontem. Ah, eu sou o mesmo de antes. Tem alguma coisa errada com você. Então você precisa buscar a conversão em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.
Vamos orar nesta noite? O Senhor, Ele é conhecedor do teu coração, do seu deitar e do seu levantar. Somente Ele te conhece. E somente Ele conhece o pecado oculto. Só Ele conhece quando você peca contra Ele. E contra você. E contra o seu próximo. Nós vamos orar. Eu quero que coloque um louvor, fazendo um grande favor. Em nome de Jesus. E nós vamos orar ao Senhor. Pede para Deus. Fala, Espírito Santo, me visita. Me visita nesta noite porque eu não quero ficar aqui. Eu não quero, Senhor, perder minha salvação. Eu não quero, Deus, ficar aqui na tribulação. Eu não quero ficar aqui depois que o Senhor vier buscar o seu povo. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero. Eu estava assistindo uma pregação e o pastor contou assim, e aquilo me chamou muita atenção. Ele falou assim, que tinha um homem que tinha recebido uma notícia de um câncer. E o câncer dele estava terminal. E ele era um homem de Deus. Ele era um homem que buscava o Senhor. E, infelizmente, ele veio a falecer. E quando ele chegou no velório, ele ouvia falar assim, nossa, olha, esse homem era tão bom. Ele descansou do sofrimento. Ele descansou de todo o sofrimento que ele estava passando. E ele falou assim, realmente ele tinha descansado mesmo, porque ele tinha sofrido muito. Passou algum tempo, ele foi em outro velório. De uma pessoa que ele conhecia, de uma outra pessoa que ele conhecia. A pessoa era parente de alguém que ele conhecia. Ele foi no velório. Quando ele chegou no velório, ele olhou a pessoa, não quis se arrepender. A pessoa não reconheceu Cristo como seu único Salvador. A pessoa não procurou fazer o que era correto. Que ele olhou assim e falou assim, meu Deus, aquele que eu fui há 2 meses no velório, ele realmente descansou e está na glória com o Pai. Mas esse aqui vai começar o sofrimento eterno para a vida dele. Amém? Quem morre sem Cristo, quem morre sem a conversão, quem morre sem fazer o que é justo, o que é certo diante de Deus, vai para o inferno. Não sou eu que estou falando. Nós precisamos pensar na nossa vida e avaliar aquilo que nós vamos viver futuramente. Se nós realmente quisermos ir ter a morada eterna com Deus, nós precisamos ter uma mudança de vida. Se você não quer essa morada, se você quer ir para o inferno, já é um problema seu com Deus. Amém? Mas nós temos que mudar. E realmente, porque às vezes a pessoa acha que está tão cansado aqui, mas não sabe que não vai ter descanso lá na eternidade. Vai sofrimento eterno. É uma vida de sofrimento eterno, a Bíblia fala. Então, gente, não vamos brincar de ser crente, não. Vamos brincar realmente de ser servo de Deus. Vamos brincar realmente de ser servo de Deus. Amém? Que você ore agora e que você pede para o Espírito Santo de Deus vir falar com você, que você possa pedir perdão dos seus pecados diante de Deus. Que você possa falar para Deus, Senhor, se eu fiz alguém pecar com as minhas vestimentas, com o meu jeito de falar, que o Senhor venha me perdoar. Deus, se eu vim pecar, Senhor, se eu pequei contra o meu corpo e contra o Senhor, que o Senhor me perdoa, Pai, nesta noite. Senhor, se eu pequei contra a minha família, se eu pequei contra o meu esposo, Pai, que o Senhor venha me perdoar. Pai, se eu, Pai, não sabia, Senhor, que fazer sexo antes do casamento é pecado, Senhor, que o Senhor me perdoa, Pai. Pai, porque eu estou aqui confessando o meu pecado diante do Senhor. Eu estou aqui falando, Senhor, o que eu fiz, porque eu quero ser uma nova pessoa, Pai. Eu quero, Senhor Jesus, buscar, Senhor Jesus, as características de Noé. Ser justo, piedoso, íntegro. Ser de caráter, ser honesto.
Deus, se eu, Pai, por acaso passei alguém para trás, se eu levei vantagem, Pai, em algum negócio, Pai. Pai, que o Senhor me perdoa, Pai, porque hoje eu vou ter uma mudança de vida. Porque de hoje, Pai, eu vou ser honesto. Pai, eu não quero ganhar nada que é de ninguém. Eu quero, Senhor Jesus, fazer o que é certo diante do Senhor, diante dos seus olhos. Porque o Senhor, Pai, os seus olhos estão em todos os lugares. O Senhor vê tudo o que acontece. O Senhor vê o nosso deitado, o nosso levantado, o nosso andar. O Senhor conhece, Senhor, a nossa estrutura. E o Senhor conhece os nossos pecados. Pai, que nesta noite, Pai, eu não quero ser, Senhor, como aquela multidão no tempo de Noé. Senhor, que não deu ouvido à tua palavra. Mas eu quero, Senhor Jesus, ter um ouvido, Pai, nítido para ouvir aquilo que é do Senhor. E que a semente da tua palavra seja plantada no meu coração, para que eu possa, Senhor Jesus, Pai, que essa semente possa crescer e germinar, Pai. Deus, me ajuda a vencer, Pai. Me ajuda a vencer os pecados. Porque eu quero buscar a santidade. A santidade é ter uma vida com o Senhor, é agradar o Senhor, Pai. Então, Pai, que eu tenha uma vida reta diante do Senhor. E que a minha vida seja, Pai, somente para agradar o Senhor. Perdoa, Pai, o pecado da tua igreja. Perdoa o pecado da ignorância. Perdoa o pecado, Pai, do teu povo. Pai, perdoa, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso andar. Nós colocamos diante do Senhor os nossos pensamentos cativos. E eu peço nesta noite, Senhor. Senhor, eu consagro, Senhor, o meu coração, a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, Senhor, diante do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus. Pai, perdoa o pecado da sua nação. Perdoa o pecado do teu povo. Perdoa o pecado da tua igreja. Perdoa o pecado, Pai. Pai, que nós possamos, quando o Senhor vier nos buscar, que nós possamos subir aos ares com o Senhor. Que nós possamos nos encontrar, Senhor, e morar na eternidade. Pai, que nós possamos, papai, em nome de Jesus, Pai. Pai, andar com o Senhor. Pai, nos livra do inferno. Nos livra, Senhor Jesus, de viver, Pai, sem descanso na eternidade. Nos leva, Senhor, para Ti, Deus. Que nesta noite, Senhor, o Senhor nos leva para a nossa casa, Senhor. Coberto pelo sangue de Cristo, Deus, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Assim eu oro e coloco diante do Senhor, Pai. Todo aquele que abriu o seu coração, todo aquele que abriu a sua boca e declarou, Senhor, sobre o Senhor os pecados, Pai. Perdoa o pecado da nossa família. Perdoa o pecado da minha casa. Perdoa o pecado, perdoa os pecados, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada por o Senhor ter, Pai, nos ensinado nesta noite. Pai, a não ser um povo, Pai, a um povo perdido, a um povo sem noção, mas que nós viemos, Senhor Jesus, olhar para o Senhor e viver uma vida reta diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, e em todos os momentos das nossas vidas, e Ele é a resposta mesmo. Vamos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Acabou mais tarde porque eu comecei mais tarde. Amém.